Salve, salve, gurizada, como é que vocês estão? Então, aqui quem tá falando é o César. E hoje nós vamos reagir, então, a um vídeo muito interessante, que é sim, lobisomens existem e são perturbadores. Pra quem não sabe, um dos folclores brasileiros aí, pra quem não sabe, lobisomem é um folclore brasileiro, é que um dos meus folclores favoritos é que é de lobisomem, então os que eu tenho mais fascínio. Novamente, o vídeo é do canal Noctus, então o vídeo original vai estar na descrição, então vamos reagir. O volume tá sem volume. Tá, começando. Existe uma lista gigante de dores absurdas nas quais o ser humano pode sentir. Agora imagine sentir todas as piores dores do mundo, e ao mesmo tempo. Esse é o destino de uma pessoa que carrega a pior maldição do mundo. Os relatos descrevem o início com uma febre intensa e imediata, o corpo fervendo em um calor insuportável e um persistente odor cresciam em ritmo acelerado, e a pele perdia elasticidade, tornando-se áspera, antes de rasgar para dar lugar aos músculos em expansão. A maior agonia era na estrutura óssea. Registrava-se o som úmido e lento de ossos sendo quebrados e reencaixados. Os dentes humanos eram expelidos pela força das presas novas. O focinho se alongava, e a garganta se preparava para o primeiro uivo. E o elemento mais cruel dessa condição era a consciência. Credo. O homem não perdia a noção de quem era e nem apagava durante o processo. Diferente de um ser humano comum, que diante de dores extremas desmaia como forma de proteção, o amaldiçoado permanecia acordado do início ao fim. A mente humana permanecia lúcida e alerta por trás dos olhos da fera. O sujeito escutava os uivos, farejava o rastro da caça e presenciava os massacres cometidos pelo seu próprio corpo sem qualquer controle, enquanto desfigurava e se alimentava das vítimas, de forma predatória. A mente se tornava uma testemunha amarrada, forçada a observar o predador que havia se manifestado. Mas por incrível que pareça, isso ainda não era o pior. Ainda existiam as transformações incompletas. Algumas transformações eram interrompidas no meio da metamorfose, com o rosto deformado, mandíbula torta e um olho humano e outro de fera, e a pele aberta deixando os ossos aparecendo. Criaturas assim eram descritas como extremamente agressivas, por causa da dor constante que sentiam. Elas não tinham forma definida e nem controle sobre os próprios movimentos. E como se tudo isso já não bastasse, o homem amaldiçoado ainda precisava conviver com visões perturbadoras das noites em que cometeu suas carnificinas. Ele revivia os gritos, os rostos ensanguentados e os olhares assustados das pessoas inocentes, que foram consumidas pela criatura que ele mesmo havia se tornado. Essas lembranças vinham como flashes involuntários e nitidamente reais, como se a maldição fizesse questão de lembrar o que ele havia feito. E se você imagina que o uivo de um lobisomem é parecido com o dos filmes, saiba que está completamente enganado, porque isso aqui é o que seria o uivo real de uma criatura dessas. Vamos ver. Seria mais como um grito? O uivo de um lobisomem seria mais como um grito, mano. Recentemente eu estava reassistindo o filme Guerra Mundial Z, que Mas por é sinal fake é um aquele baita vídeo ali. filme. Inclusive eu até estou pensando em trazer um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade real de um apocalipse. Aproveita e me diz nos comentários se vocês acham interessante eu trazer esse tema. Durante o filme, assim que a pandemia começa a se espalhar pelo mundo, o protagonista precisa ir atrás da origem do surto, o ponto exato Brad onde tudo Pitt. começou, para tentar encontrar uma possível cura. E assim como no filme, eu Pra quem não sabe, o Brad Pitt já veio aqui pro sul. também fui em busca da origem, de como essa lenda realmente começou.
Não existe uma pessoa no mundo que não conheça a lenda do lobisomem. Cada país criou sua própria versão do homem que vira fera. Mas todas têm algo em comum: a ideia de uma pessoa que abandona a humanidade, assumindo um comportamento selvagem, violento e incontrolável. Na Europa, ele veio dos licantropos, homens que acreditavam vestir peles de lobo para ganhar força e ferocidade. Em regiões nórdicas, guerreiros eram descritos entrando em estado de transe e lutando como animais, completamente fora de si. Na África e na Ásia, relatos antigos falavam de homens que mudavam de forma para atacar aldeias ou proteger territórios sagrados. Parece que desde que o ser humano existe, também existe o medo de alguém próximo se transformar em algo monstruoso. No Brasil, o lobisomem é a maldição imposta ao sétimo filho-homem. A transformação ocorre na meia-noite da sexta-feira. Cada país tem a sua versão, mas e se eu te dissesse que sim, que essas criaturas são reais? Mas como eu sempre falo aqui no canal, lendas não nascem do nada. Lendas são criadas como formas de esconder a verdade. Na minha cabeça não faz sentido existir uma mesma criatura em vários países, baseada em uma maldição, e ao mesmo tempo existir uma versão dela em cada lugar. Na minha opinião, elas são iguais em qualquer lugar do mundo. E para entender tudo isso, a gente precisa voltar no início de tudo, e nos primeiros registros e aparição dessa criatura. O ponto é que antes dessas lendas, a visão sobre o lobisomem era completamente diferente. Os primeiros relatos históricos não falavam de maldição. Os primeiros documentos que mencionam homens que viram lobos surgem dentro da igreja, escritos por padres, monges e inquisidores. São registros que falam de pessoas que afirmavam com todas as palavras terem feito pactos com o diabo. Homens que diziam receber do próprio demônio a capacidade de assumir a forma de um lobo. E quando você lê esses textos de época, percebe que eles acreditavam realmente estar lidando com casos de possessão. Durante os séculos XVI e XVII, dezenas de julgamentos ocorreram na Europa. Talvez você não saiba, mas assim como as bruxas, também existiram caçadas aos que chamavam de homens-lobos. Diversos homens foram interrogados e confessaram ter matado, comido carne humana e fugido pelos bosques como se fossem animais. Muitos falavam sobre rituais secretos, encontros noturnos e a famosa figura do sabá, um lugar onde bruxos, feiticeiros e seus servos se reuniam para cultuar o mal. Poucos relatos chamavam isso de maldição. A maioria tratava como uma aliança com algo maligno, uma entrega voluntária da alma em troca de poderes, e era assim que a igreja entendia esses casos. Não como lenda, mas como corrupção espiritual. Os inquisidores acreditavam tanto nisso que leis foram criadas para permitir a caça e a execução de quem fosse acusado de virar lobo. Registros oficiais descrevem investigações por toda a Alemanha, Espanha e França. Padres diziam testemunhar homens rastejando como feras em noites santas. Dioceses organizavam buscas nos bosques para encontrar criaturas que eram vistas rondando aldeias. Com o passar do tempo, o medo e a repressão religiosa fizeram essas histórias mudarem. As versões violentas foram suavizadas e transformadas em contos folclóricos. A igreja parou de falar abertamente sobre pactos e possessões, e o povo criou explicações mais leves. Era mais fácil explicar assim do que admitir que, por séculos, havia o medo real de que um homem pudesse ser tomado por algo maligno. E eu não tirei isso da minha cabeça. Basicamente, todos os registros históricos e os primeiros casos de lobisomem revelam pactos sendo feitos. Pierre e Michael foram julgados por licantropia. Pierre confessou ter feito um pacto com um homem misterioso, que ele acreditava ser o diabo, e recebido uma pomada demoníaca que o transformava em lobo. Eles admitiram devorar pessoas e espalhar terror pelos vilarejos. O caso foi tratado como servidão demoníaca, e ambos foram executados. Uma pomada que transformava ele em lobisomem. Uma pomada que transformava ele em lobisomem. Esse foi um dos casos mais famosos e antigos envolvendo lobisomens. Stump confessou ter feito um pacto com o diabo, que lhe deu um cinto mágico que o transformava em um lobo gigantesco. Ele admitiu matar crianças, atacar animais e devorar membros da própria família.
O tribunal considerou tudo feitiçaria e pacto demoníaco. A execução dele foi uma das mais brutais já registradas. Em Lyon, a família Gandillon foi acusada de comportamentos bestiais. Rosnavam, corriam em 4 apoios e atacavam como animais. Para os inquisidores não havia dúvida: pacto demoníaco. Todos foram julgados e executados. Jacques foi encontrado perto de um cadáver e afirmou que usavam um unguento dado pelo demônio para se transformar em lobo. Ele descreveu sentir fome por carne humana. O tribunal o condenou como licantropo a serviço do mal. Um garoto de apenas 13 anos confessou que recebeu um anel do diabo, que lhe permitia se transformar em lobo. Ele admitiu atacar crianças na floresta. E por ser menor, não foi executado, mas enviado para um convento onde seria vigiado. Nos registros bálticos, a licantropia não era maldição, era entrega voluntária. Pessoas ofereciam seus corpos ao diabo, saíam como lobos e participavam de rituais de violência. Os documentos descrevem ataques, assassinatos e culto explícito ao mal. São diversos casos históricos e registrados, envolvendo homens se transformando em lobos. E todos confessados dizendo que o poder foi concedido pelo próprio mal, através de pactos. E é claro que eu só resumi os casos para o vídeo não ficar muito longo, mas os detalhes dessas histórias são completamente perturbadores. Quando os primeiros casos começaram a surgir, nem mesmo a igreja sabia como lidar com isso. Eles acreditavam no diabo, isso era indiscutível. Mas será que o diabo poderia realmente transformar a carne? Será que um ser humano podia se tornar uma besta de verdade? O Cânon Episcopi, um dos textos cristãos mais antigos, datado do século IX, dizia que não. Para a igreja, a metamorfose não era física, era uma ilusão maligna. O demônio enganava os sentidos e brincava com a mente, mas não tocava a matéria. Isso acalmou o pânico por muito tempo. Mas então vieram os séculos XV e XVI, e de repente alguma coisa mudou. Ou o diabo ficou mais forte, ou a fé dos homens ficou mais fraca. Documentos posteriores, como o Tratado de Animalibus Diabolicis, preservado nos arquivos do Vaticano, já falavam abertamente sobre bestas em forma de lobo. Não como metáfora, mas como descrição literal de criaturas associadas a pactos noturnos. Para a igreja, aquilo já não era mais ilusão. Era manifestação física do mal. A metamorfose, que antes era considerada impossível, agora era aceita como consequência direta de uma aliança demoníaca. E esse é o ponto. Ai, meu Deus, é muita qualidade para um vídeo. Metáfora, mas como descrição literal de criaturas associadas a pactos noturnos. Para a igreja, aquilo já não era mais Aqui parece ter alguma coisa. Ilusão. Era manifestação física do mal. A metamorfose, que antes era considerada impossível, agora era aceita como consequência direta de uma aliança demoníaca. E esse é o ponto onde a história muda. A fera não estava na floresta. A fera estava dentro da pessoa. E se você parar para pensar, faz muito sentido a criatura realmente fazer parte de um pacto, já que ela não tem controle sobre o próprio corpo, o que é típico em uma possessão. Depois da transformação, a pessoa não lembra do ocorrido, apenas flashes, como se a consciência dela tivesse sido desligada enquanto outra tomava o controle. Exatamente como acontece em casos de possessão. O exorcismo de Pavia, em 1541, é um dos registros mais perturbadores disso. O padre que conduziu o ritual descreve o jovem possesso rosnando e andando em 4 apoios, e repetindo a frase: "Eu tenho um lobo dentro de mim." Ele não dizia que era um lobo, mas que existia um lobo dentro dele. O monge Martim de Castanhega já tinha alertado sobre feitiços, capazes de fazer o homem agir como fera. E para os inquisidores, aquilo era exatamente isso. O diabo forçando o hospedeiro a se comportar como o animal que ele dominava. E assim como existiu uma caça às bruxas, existiu também uma caça aos homens-lobos. O arcebispo de Trier, no século XVI, ordenou investigações formais sobre fiéis que vagavam como lobos à noite. Na Alemanha, dioceses inteiras promoveram caçadas para capturar
ou eliminar as chamadas bestas humanas. Os relatos descrevem bispos enviando grupos para vasculhar bosques, monges relatando criaturas rondando mosteiros como uma forma de penitência demoníaca, e padres alertando sobre figuras que rastejavam como feras em noites santas. E essa guerra durou séculos, a ponto de a própria igreja precisar esconder parte dessa história, suavizando a narrativa. E é claro que até os dias de hoje ainda existem centenas de vídeos e relatos de pessoas que juram pela própria vida terem avistado a besta com os próprios olhos, às vezes totalmente transformado como um lobo gigante, em outras, metade homem, metade fera, e até mesmo uma figura humanizada se comportando de forma bizarra como lobo. Caranguejo. A verdade é que seja por pacto ou por maldição, ou até uma criatura não catalogada pela ciência. O fato é que eu não consigo desmentir milhares de relatos, casos e contextos históricos. Não consigo pensar que dos 100 mil casos de lobisomens, os 100 mil sejam mentira. A origem pode ser discutida, mas na minha opinião, o lobisomem ainda está por aqui, misturado entre nós. Tem no JJ. Cara, eu não direi que são falsos os casos, mas assim, eu não diria que são lobisomem também. Onde a história muda sentidos. Bom, vídeo muito bom aí do canal Noctus, então o vídeo original vai estar na descrição. Pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.